Uma nota aqui, uma informação, porque o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, comemorou o leilão da Companhia de Docas do Espírito Santo, a Codesa, que foi arrematado aí por 106 milhões de reais. Ele disse que o leilão de Santos vai ser espetacular, né, comemorando aí o leilão da Companhia de Docas do Espírito Santo e já projetando novos leilões, principalmente o de Santos. Esse certame foi vencido pela Quadra Capital, que tem o compromisso de adquirir as ações da Codesa por 326 milhões de reais, pagar 186 milhões em 25 outorgas anuais e aí investir outros 855 milhões no prazo de 35 anos. Essa venda iniciou um ciclo de privatizações portuárias, segundo o ministro Tarcísio de Freitas, e aí depois ele disse que vai vir Itajaí, São Sebastião e Santos, julgando aí pelos roadshows, que vai ser um espetáculo, segundo o ministro Tarcísio de Freitas, ele falando aí que é um processo irreversível, todos esses leilões que estão acontecendo. E aí, até para a gente comentar um pouco sobre esse assunto, eu quero chamar aqui o Rafael Valbeck Chuin, professor de Direito Administrativo e Direito Portuário, está aqui conosco para falar um pouquinho sobre essas movimentações dos leilões dos portos. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market, prazer falar contigo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Rafael, inclusive, já que a gente está, né, acabou de trazer essa notícia, né, sobre o arremate lá da Codesa, eu queria saber sua opinião sobre esse leilão, né, sobre os valores, sobre o tipo de outorga e esse processo todo que parece que está se consolidando, né, esse processo de leilão portuário aqui no Brasil ao longo dos últimos tempos. Pois é, esse processo de concessão de portos é realmente uma novidade, né? É o primeiro leilão de concessão de um porto atrelado à privatização de uma companhia docas e, como você falou aí na introdução, esse mesmo modelo vai seguir nos portos de São Sebastião, Itajaí e Santos, né? O que tem de novo esse modelo, né? Eu acho que é importante explicar isso. Até agora, até hoje, né, o que nós tínhamos? Nós tínhamos as concessões, ou melhor, os arrendamentos dos terminais portuários. Os terminais portuários, desde os anos 90, são arrendados à iniciativa privada que faz os investimentos da porta para dentro, né? Ou seja, as empresas que ganharam essas licitações investem nos seus próprios terminais. Mas as áreas comuns dos portos, ou seja, canal de acesso, bacia de evolução, tudo isso continuava nas mãos das companhias docas. E as companhias docas, por serem empresas públicas, têm dificuldades em fazer uma série de investimentos. O Porto de Vitória, por exemplo, ficou quase 20 anos sem realização de nenhuma dragagem, né, o que é bastante problemático. Então, mal comparando, é como se nós tivéssemos lojas modernas, né, dentro do porto, que são os terminais portuários, que têm investimentos significativos, mas os navios, né, muitas vezes tinham dificuldade, não conseguiam chegar a essas lojas, a esses terminais, justamente pelo problema da dragagem. Então, é isso basicamente, entre outras coisas, mas esse é o principal motivo pelo qual se está agora iniciando um processo de concessão dos portos. A Companhia Docas do Espírito Santo vai deixar de ser uma empresa pública federal, vai passar a ser uma empresa privada, integralmente privada, e com isso, né, espera-se que ela tenha muito mais maleabilidade, muito mais agilidade para realizar investimentos nas áreas comuns, justamente por ser uma empresa privada, não precisa fazer licitações. Isso deixa o próprio controle desses investimentos muito mais fácil de se fazer, porque o poder público vai firmar um contrato de concessão com o vencedor do leilão, que tem todas as metas de investimento plenamente estipuladas ali naquele contrato e vai ser muito mais fácil controlar essas metas. É diferente de uma companhia docas que tem problemas orçamentários, dívidas, etc. Então, esse é o modelo que todos esperamos que seja bem sucedido e que começa hoje com a primeira concessão de portos no Brasil. Por favor, fiquem à vontade. Boa tarde, Rafael. Alan aqui falando, prazer falar contigo. Quanto que isso pode também ter uma influência positiva para outros setores? E qual seria essa influência e quais seriam os setores? Olha, as concessões de portos certamente têm uma influência positiva, em primeiro lugar, para os demais portos que virão, né, porque é evidente que hoje, por exemplo, nós tivemos dois grupos bastante significativos participando do leilão, 20, né, com a Cerveng e Civilsan de um lado e a Quadra Capital de outro, são investidores de peso tradicionais, demonstraram apetite por essa nova sistemática, que é inédita, né? O fato é que hoje não se sabe se uma concessão de portos é lucrativa ou não, esse é um negócio novo,
né, e a iniciativa privada está tateando esse negócio, ela vai verificar ao longo dos próximos anos se isso é um negócio realmente lucrativo ou não, né? Mas hoje nós tivemos um bom resultado, né? O valor da outorga de hoje não parece assim tão significativo, mas a empresa vencedora vai assumir uma série de dívidas da Codesa, vai fazer investimentos ao longo dos 35 anos da concessão. Então, o primeiro ponto é esse, é uma influência direta nas demais privatizações de portos, especialmente na de Santos, que segue exatamente o mesmo modelo de Vitória. Itajaí e São Sebastião é um modelo um pouco diferente. Em relação a outros setores, eu diria que os outros setores já têm uma sistemática de concessão mais desenvolvida, né? O setor de portos teve alguns problemas nas primeiras concessões, né? Várias delas estão sendo devolvidas, vão ser relicitadas e tudo mais, mas eu acredito que esse modelo aplicado aos portos pode eventualmente influenciar nas concessões futuras de aeroportos que acontecerão, né? As concessões de rodovias já são, sem dúvida nenhuma, a sistemática de concessão, pelo menos aqui me limitando ao setor de transportes, que já tem um amadurecimento maior, né? São concessões que já acontecem mais ou menos na mesma sistemática desde os anos 90. Então, assim, eu diria que a concessão de hoje tem alguma influência em setores em que as concessões ainda não estão funcionando muito bem, que demandarão alguns ajustes que podem, sem dúvida nenhuma, ser inspirados no modelo de hoje do leilão do Porto de Vitória. Não, foi ótimo que você falou, mas a minha pergunta era mais no sentido da influência de desenvolvimento econômico, de lucratividade para outros setores que dependem de portos. Você vê isso como bastante positivo? Crescimento desses setores? Entendi. Não, claro, sem dúvida nenhuma, isso também é bastante positivo. Até foi um trecho de uma fala do ministro, né, logo após o leilão. Ele comentou que essas concessões, né, estão sendo feitas de forma integrada. Então, o que nós tivemos nos últimos tempos? Nós tivemos a liberação do mercado de cabotagem, né, que é um mercado importante para o trânsito de cargas dentro do país. Nós tivemos a liberação das ferrovias, com as autorizações ferroviárias, né, foram solicitadas 80 autorizações aproximadamente para a instalação de ferrovias, né, e o aumento da cabotagem, o aumento do trânsito ferroviário, sem dúvida nenhuma, vai depender de portos mais modernos e mais eficientes, né? Então, tudo isso é interligado. Com uma gestão mais eficiente da área comum dos portos, né, com dragagens, com investimentos mais céleres, sem dúvida nenhuma, isso vai ter um impacto positivo nos outros setores. Um porto bem desenvolvido vai chamar mais cargas, vai chamar mais indústrias, essas indústrias precisam das ferrovias, precisam das rodovias, precisam da cabotagem. Então, é tudo interligado e quando você altera uma sistemática de um setor positivamente, sem dúvida nenhuma, isso acaba tendo influência nos demais setores de transporte por estarem todos interligados, sem dúvida nenhuma. Rafael, deixa eu tirar uma dúvida de um acionista. Eu tenho um pouco de ações da Santos Brasil. Santos Brasil, ele tem um pedaço do Porto de Santos, eu não sei, concessão, como é que é o rolo ali. A privatização do Porto de Santos, como vai mudar a relação Santos-Brasil com o novo comprador? Ele tem contrato antigo que vai ser firmado, é feito contrato novo, e o que muda na prática da Santos do Brasil? Muda até a água, porque a água não é responsabilidade dele, e muda a partir da saída do porto. Então nós temos algumas Santos do Brasil dentro de Santos, né? Nós temos outros armadores lá. Como é que funciona isso na prática? Uma curiosidade mesmo, eu não sei como a privatização mudaria essa relação Santos-Brasil, porto e água e etc. Claro, não, acho que você foi no ponto central aí dessa discussão, né? O que acontece, sendo bem prático, né? A Santos Brasil e outros terminais portuários, eles têm arrendamentos dentro de um porto. O porto é como se fosse um grande condomínio, né, que tem as áreas comuns, tem as ruas internas, tem os seus acessos, a sua ferrovia, etc. E dentro do porto existem os terminais portuários, que mal comparando aqui nesse meu exemplo, é como se fossem as casas dentro desse condomínio. Esses terminais portuários, eles são objetos de contrato de arrendamento portuário, né, que normalmente tem prazo de 25 anos, acabam sendo prorrogados até 50, podem ir até 70 anos. E esses arrendatários, né, como é o caso da Santos Brasil, eles investem da porta para dentro, né? Ou seja, eles compram os portainers, né, para a movimentação dos containers, tem uma série de equipamentos, pagam valor pela área arrendada, fazem investimentos. Então, esses contratos são firmados com o poder público. Os contratos de arrendamento são contratos públicos previamente licitados.
com a concessão do porto, o que vai alterar para esses arrendatários, como é o caso da Santos Brasil e diversos outros? Os contratos dos arrendatários de um porto privatizado vão ser convertidos em contratos privados. Então, o contrato de arrendamento do terminal da Santos Brasil, quando houver a licitação do Porto de Santos, ele vai deixar de ser um contrato público firmado com o Ministério da Infraestrutura e vai passar a ser um contrato privado apenas entre a arrendatária do terminal e a concessionária do porto. Com essa conversão de um contrato público em um contrato privado, o Ministério da Infraestrutura, a ANTAC e a própria Companhia Docas, empresa pública, se retiram desse contrato e, a partir de então, inicia-se uma nova sistemática em que as negociações relativas a esse contrato vão ser feitas exclusivamente entre a arrendatária do terminal e a concessionária do porto. Então, hoje o que acontece é que, por ser um contrato público, quando um arrendatário, como é o caso da Santos Brasil, precisa fazer um investimento novo, ou se ele tem interesse em ampliar a área arrendada, por exemplo, ele tem que pedir autorização para o poder público, e essas autorizações dão início a um processo administrativo que leva 3, 4 anos na prática para ser concluídos. Quando houver a conversão desses contratos em contratos privados, a Santos Brasil vai poder negociar, por exemplo, uma extensão de prazo, uma ampliação do seu terminal, diretamente com a concessionária do porto, e por se tratar de um contrato privado, não vai ter um processo administrativo. É uma negociação entre partes privadas, entre empresas privadas. Então, isso pode ser muito bom para os terminais portuários, né, porque gera mais flexibilidade na gestão dos seus contratos, mas existem alguns pontos de preocupação, que é justamente o fato, por exemplo, de a concessionária respeitar os contratos em vigor. Isso foi estabelecido no leilão de hoje, que se um arrendatário discordar do que o concessionário quiser fazer com o contrato dele, ele pode bater o pé e manter as condições do seu próprio contrato como estão. Então, isso foi uma regra criada para a segurança jurídica dos terminais portuários, né? Como é o caso ali do terminal de contêineres de Vitória, de diversos outros que existem lá, e, em princípio, isso vai ser utilizado também em Santos. Então, é uma privatização de verdade, né? Vejam que é uma privatização não apenas no sentido de alienação de uma empresa pública, mas privatização da própria gestão dos contratos de arrendamento portuário. Eles vão entrar numa nova sistemática de contratações privadas, que pode ser muito bom, mas gera algumas apreensões, e é natural que todo modelo novo gere dúvidas e gere incertezas. O Rafael, você obrigado. falou em segurança jurídica, um tema bastante importante. Você acha que, dependendo de quem ganhar a eleição, todas essas privatizações portuárias elas podem ser revertidas, ou é algo já bastante institucionalizado e que não dá para ter reversão, pelo menos em 4 anos? Olha, eu acho que em relação apenas às privatizações que ainda não estiverem finalizadas, é que pode haver alguma reversão. Mas eu entendo que seria natural que não houvesse essa reversão, porque essa é uma política de Estado. Acho que no Brasil a gente tem, no setor de infraestrutura em especial, esse problema, né? As políticas governamentais, elas obviamente têm alguma influência no dia a dia dos negócios, mas não pode haver uma guinada de 180 graus em investimentos em infraestrutura. Os contratos têm que valer, as licitações têm que valer, e eu não estou tratando aqui de nenhum caso concreto, caso específico. Acho que, no geral, os contratos têm que ser observados, pouco importa a orientação ideológica do futuro governo. Eu acho que isso é algo que tem que ser mantido e para a segurança jurídica dos investidores. Se o Brasil for um país que a cada 4 anos resolver simplesmente reavaliar suas políticas e alterar a forma como trata os investidores em infraestrutura, o Brasil vai estar fadado a ser um país sem infraestrutura, um país do atraso, e não é isso que a gente quer. Sem adiantar nenhuma questão ideológica aqui, eu acho que o respeito aos contratos e o respeito a políticas de Estado que são de longo prazo, que não podem ficar restritas a prazos curtinhos de 4 anos, são coisas essenciais para o desenvolvimento nacional. Você acha que isso explica um pouco o nosso atraso na questão de infraestrutura, justamente essas mudanças de gestão, mudanças de governo com ideologias diferentes? É uma parte da explicação? É óbvio que desenvolveu bastante com o Tarcísio recentemente, mas poderia ser uma parte da explicação? Sem dúvida, acho que a alteração de políticas governamentais explica um pouco o atraso em questões de infraestrutura. Setores como saneamento e ferrovias, por exemplo, foram setores relegados, setores assim que
o governo nunca, qualquer governo, eu não estou falando do atual, mas qualquer governo não queria mexer. Eram setores complicados e alterações de políticas acabavam afetando isso. Eu tenho até uma experiência prática que posso compartilhar com vocês. Eu atuei durante alguns anos numa renegociação de um contrato de arrendamento portuário. E essa renegociação levou 3 ou 4 anos, e nesses 3 ou 4 anos passaram pela cadeira do Ministério, então, Ministério dos Transportes, 5 ministros diferentes. Então, a cada troca de ministros, iniciava-se, a gente começava a remar de novo, né? Muito embora o processo não voltasse formalmente para trás, mas era um trabalho novo de convencimento, de mostrar que aquele projeto era importante. E eu me lembro bem que nas reuniões em que a gente ia no Ministério, eu ia com meus clientes, por exemplo, o garçom que servia o cafezinho nas reuniões era sempre o mesmo, ou seja, o funcionalismo público tem a estabilidade, mas as políticas de governo, de infraestrutura, não tinham. Os ministros iam sendo trocados, os secretários eram alterados a cada troca de ministro. Isso gerava, assim, um atraso nos investimentos. O que eu acho é que esse, sim, né, é um fator preocupante, mas eu diria até que existe um segundo fator que talvez até preocupe mais, que é a questão dos órgãos de controle. Né? Qualquer licitação, qualquer investimento pode ser questionado no Tribunal de Contas da União, na agência, no Judiciário, no CAD, por aí vai. Então, como todos esses investimentos passam por uma via crucis, na via administrativa, e depois questionamentos são bombardeados de todos os lados, por ações populares, ações civis públicas, etc., eu acho que isso tudo gera um caldeirão, digamos assim, de insegurança que a gente precisa realmente trabalhar no país. Os controles precisam existir, mas eles têm que ser mais efetivos e, ao se decidir uma coisa de um jeito, aquilo tem que prosseguir. As políticas não podem ser revisadas a cada questionamento. Então, eu acho que essa questão do controle, eu até acho que acaba gerando atrasos maiores ainda. Rafael, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu vou criar um exemplo, por exemplo, fazer a pergunta. Quando você cria um grande shopping dentro de uma cidade, uma das coisas que é responsabilidade do shopping é ajudar a reestruturar as ruas em volta. Um exemplo clássico aqui em São Paulo, perto da gente, Shopping Vila Olímpia, no coração da Vila Olímpia, ele redesenhou toda a região, porque é um acordo da prefeitura. Eu libero você se você redesenhar o trânsito. Por que essa pergunta? Imagina Porto de Santos, que eu não tenho condições de falar do que foi privatizado hoje, que a última vez que eu fui à Vitória, eu acho que eu nem me lembrava que era gente. Porto de Santos eu vou muito porque eu sou casado com uma santista. Se você, considerando a privatização do Porto de Santos, que vai gerar eficiência, vai gerar maior volume, existe um compromisso da pessoa que comprou ou do próprio governo já prevendo isso, de facilitar o escoamento em terra, porque vai chegar em água e não vai dar vazão, dependendo que é a mesma coisa. Muita gente vai querer ir para o shopping, vai sair do shopping, vai demorar meia hora para sair do estacionamento. E a estrutura ali em volta, esquece. Ainda tem muita coisa com a pedra de paralelepípedo em volta do Porto de Santos. Isso está nas concessões do tipo, olha, faz isso, mas você tem que melhorar o em volta, ou não está, e o governo em paralelo tenta fazer um outro projeto com a cidade para poder tentar melhorar até as estradas. No caso aqui, nossos imigrantes, Anchieta, para poder conseguir dar vazão, considerando o projeto bem sucedido. Não, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto de preocupação mesmo. Isso é definido muito no caso a caso. Acho que cada porto pode ter uma situação diferente. Mas o que eu posso dizer, assim, no geral, é que a concessionária do porto privatizado, ela tem que cuidar dos acessos marítimos, né, do porto, e também ela tem uma responsabilidade nos acessos, digamos assim, na milha final dos acessos terrestres, tanto por ferrovia quanto por rodovia ou outras vias urbanas. Então, o concessionário vai assumir, sim, uma parte desses investimentos, mas o restante dos investimentos que continua nas mãos do poder público, porque estão fora da área do porto organizado, só para explicar bem, cada porto ele tem uma poligonal que define a sua área. Né? Dentro dessa poligonal é que a concessionária do porto vai atuar. Para fora da poligonal continua sendo o poder público. E o que vai acontecer? Os valores pagos pela outorga, né, desses portos, por exemplo, o valor do leilão de hoje, os valores que vão ser pagos anualmente pela concessionária, esses valores têm que reverter em investimentos públicos, né, porque eles estão indo para os cofres públicos, e esses investimentos devem ser, pelo menos em parte, aplicados no entorno do porto.
Eu acho que você foi muito feliz no teu exemplo de falar dos estudos de impacto de vizinhança, dos investimentos que são feitos num grande empreendimento urbano. O porto, de fato, ele também depende desse tipo de investimento. Então, para resumir aqui, uma parte deles vai ser realizada pelos concessionários de cada porto, mas uma outra parte que ainda continua nas mãos do governo, porque está fora da área do porto organizado, o próprio governo vai estar arrecadando, e não é pouco, né, vai estar arrecadando valores muito significativos com essas concessões, e espera-se que esses valores sejam aplicados nesses acessos, nesse entorno do porto. Hoje nós temos no Brasil um problema muito sério, que é a pouca interligação dos portos com a cidade. A gente tem portos riquíssimos no Brasil que movimentam milhões, bilhões de receita, mas a cidade em torno do porto muitas vezes é uma cidade pobre. Não é o caso de Santos nem de Vitória, mas existem cidades, Paranaguá, por exemplo, é uma cidade que tem muita arrecadação do porto, mas não tem uma estrutura urbana muito eficiente. Então, é importante que as políticas públicas vejam o porto não como algo isolado, mas como algo integrado às cidades. Mas só para efeito de curiosidade, eu não sei o quanto a tua relação com o Porto de Santos. Pô, ele é no coração da cidade e vai até a região de praia. Então, o turista vê o porto. Ele tá lá na praia animadão, tá o porto dele ali do lado esquerdo. Ele não é nem numa região isolada. Que do tipo, eu saio, nem encosto na cidade. Não, você passa na cidade com o caminhão. Exatamente. O Porto de Santos é um exemplo disso, né? Na verdade, assim, os portos, eles são o início de um país, né? O que aconteceu no Brasil, né? Em 1808, quando Dom João VI abriu o mercado brasileiro, ele abriu os portos às nações amigas. Então, o desenvolvimento econômico ele tem uma ligação muito umbilical com os portos, né? E Santos não é diferente. Eu já fui várias vezes ao Porto de Santos e o porto em si já é uma cidade, né? E ele está interligado ali ao resto da cidade, os caminhões transitam pelas regiões diversas ali e tal. Então, não adianta realmente nada investir na área do porto organizado e deixar a área de fora sem investimentos, né? Isso gera problemas sociais, problemas econômicos nas cidades e pode acontecer isso que você falou também, de isso acabar prejudicando a própria atuação do porto, né? Porque não adianta nada o navio chegar lá, o container descer e depois um caminhão que está levando o container levar horas dentro da cidade com um trânsito absurdo. Então, essa interligação precisa acontecer e é muito importante que seja assim, né? Os portos, como eu falei, eles são o coração de algumas cidades, Santos, Itajaí, Vitória mesmo. Então, são cidades assim que o desenvolvimento do porto tem que se refletir também no desenvolvimento da cidade. Maravilha. Rafael, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelas explicações, muito elucidativas aqui. Até uma próxima, uma ótima tarde para você. Que agradeço, boa tarde a vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Esse foi o Rafael Valbeck Schwinn, professor de Direito Administrativo, também Direito Portuário, tirando algumas dúvidas aqui sobre todo esse processo de leilão de portos e hoje leilão da Companhia de Docas lá do Espírito Santo, que contou com a participação aí do ministro Tarcísio de Freitas, ele falando que todo esse processo, inclusive, é irreversível, né? Falando de outros portos, Itajaí, também o Porto de Santos, que está aí esperando para serem privatizados, para serem colocados aí nesses leilões.